Boa tarde a todos os vereadoras, todos os vereadores, a que nos assistem pelo canal da Câmara. Uma boa tarde. Desejar boas-vindas ao vereador Jefferson Monteiro, a vereadora Juscelia Vargas. Da mesma maneira, já de homenagem de condolências, foi enviado à família da senhora Juscelia pela perda do seu irmão. Quero agradecer ao secretário Miri e vereador também da Secretaria de Educação, secretário de Educação, juntamente hoje estiveram na sala da presidência, entregando um livro, cada vereador já deve ter recebido, os vereadores online podem pegar depois com a sua assessoria. Criciúma, uma história de todos. Estava acompanhado da Lívia, a escritora, e do Fabrício, que é o ilustrador. Muito obrigado, secretário de Educação. Solicito aos senhores vereadores que façam a confirmação do quórum. Vereador Antônio Manuel. Presente. Presente. Vereador Arleu, presente. Vereador Giovana Zanetti. Presente. Vereadora Giovana Mondardo. Presente. Vereador Jair Alexandre. Presente. Vereador Paulo Ferranese. Presente. Vereador Juarez Jesus. Presente. Vereadora Juscelia Vargas. Presente. Vereador Júlio Kaminski. Presente. Vereador Manuel Rosenck. Presente. Presente. Vereador Márcio Darós. Presente. Vereador Miguel Pierini. Presente, vereador Nicola Martins. Presente, vereador Obadias. Presente, vereadora Roseli. Presente, vereador Salésio Lima. Presente. Havendo quórum regimental sobre a proteção de Deus, iniciamos os trabalhos da presente sessão. Vereadora Giovana Mondardo. Presente. Vereador Jefferson Monteiro. Presente. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura da Bíblia. Salmo 125. Os que confiam no Senhor serão como um monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Assim como estão os montes à roda de Jerusalém, assim o Senhor está em volta do seu povo desde agora e para sempre. Porque o cedro da impiedade não permanecerá sobre a sorte dos justos, para que o justo não se estenda as suas mãos para a iniquidade. Faz bem, ó Senhor, os bons e aos que são retos de coração. Quanto àquele que desvia para os seus caminhos tortuosos, leva-os ao Senhor como os que praticam maldade, paz haverá sobre Israel. Solicito agora que faça a leitura do expediente. Sessão ordinária do dia 5/4 de 2021, expediente, moção de aplauso 07-2021, de autoria do vereador Arleu da Silveira, projeto de lei PL 011-2021, de autoria do vereador Salésio Lima, projeto de lei PL 012-2021, de autoria do vereador Paulo Ferrarese, projeto de lei PE 33-2021, de autoria do prefeito municipal, indicação 281-21, de autoria do vereador Nicola Martins, requerimento 175-21, de autoria do vereador Nicola Martins, indicações 282 e 283-2021, de autoria do vereador Salésio Lima, indicação 284-2021, de autoria do vereador Manuel Rosenck, requerimentos 176 e 177-21, de autoria da vereadora Giovana Mondardo, indicação 285-21, de autoria da vereadora Giovana Mondardo, requerimentos 178 e 179, de autoria do vereador Obadias Benones, indicações 286, 287, 288, 21, de autoria do vereador Pastor Jair Alexandre, indicação 289, 21, de autoria do vereador Paulo Ferrarese, indicações 290 e a 294, 21, de autoria do vereador Jefferson Monteiro, requerimento 180, 21, de autoria do vereador Antônio Manuel, requerimento 181-21, de autoria do vereador Paulo Ferrarese, e requerimento 182-21, de autoria do vereador Jefferson Monteiro. Terminado o expediente, passamos para o horário político. Questão de ordem cedida ao vereador Nicola Martins. Senhor presidente, nossos colegas, solicitando a retirada de tramitação do PE 22/2021, que estava na Comissão de Constituição e Justiça, solicitando a retirada desse PE 22/21. Vossa Excelência é o autor? Executivo. Ah, está o executivo? Enquanto líder de governo. Atendido e pleno, Excelência. Questão de ordem. Questão de ordem cedida ao vereador Nicola. Convocar a Comissão Temporária Especial de Revisão Legislativa para reunião amanhã às 15 horas, estendendo também aos vereadores que têm interesse de participar. Primeira reunião da série de reuniões, não vai ser presencial, vai ser online, depois eu mando o link, que vai ser o início das reuniões com as reuniões temáticas amanhã com CDL, Cindy Lojas e Shopping Centers. Tá ok. Questão de ordem cedida ao vereador Obadias.
Senhor presidente, boa tarde. Retirada do PL 9, de minha autoria, PL 2021, que está tramitando na casa. Sendo de sua autoria, será atendido de pleno. Questão de ordem cedida ao vereador Salésio Lima. Senhor presidente, gostaria de pedir a retirada também do PL 10, de autoria de Vossa Excelência e minha, de tramitação, até por questão de nós elaborar um pouco melhor. Obrigado, senhor presidente. Tá ok. Será atendido de pleno, excelência. Questão de ordem cedida ao vereador Júlio Kaminski. Vamos ficar até que hora nessa questão de ordem hoje? Senhor presidente, essa questão de ordem é para pedir a retirada da emenda 1/2021, na qualidade de presidente da comissão do CCJ, relativa ao projeto de lei, o PLC Executivo 8/2021, senhor presidente. Na condição de presidente, será atendido de pleno, excelência. Vamos para o horário político, lembrando que cada vereador dispõe de 3 minutos e meio. Com a palavra, o vereador Jefferson Monteiro, que tem o tempo deste vereador. Tem o meu também, ô vereador presidente. Também do vereador Toninho da Embralite e também do vereador Salésio Lima. Também do vereador Paulo Ferrarese. Vossa Excelência dispõe de 17 minutos e meio. Obrigado, Excelência. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, público que nos assiste pelos canais de comunicação da Câmara, muito boa noite. Hoje é um dia muito especial. Para mim, um dos mais gratificantes da minha incipiente carreira pública. Debutar nesta casa, justamente aqui, onde honrados cidadãos, homens e mulheres de bem, passaram, é algo que transborda o coração de alegria. E a satisfação é plena, porquanto me é concedida a oportunidade de representar minha cidade neste qualificado poder legislativo, mesmo que por um breve período. Os senhores e as senhoras sabem bem do que estou falando. Oportuno, portanto, agradecer, primeiramente, ao Senhor, pastor Jair, a Deus, aos meus familiares, minha mãe e meus irmãos, em especial a Aline, minha esposa e a mulher que tanto amo, a mãe dos meus pequenos, Isadora e Andrés Rafael. Agradecer aos amigos de jornada que lutaram comigo lado a lado. Não fossem eles, em apenas 30 dias de campanha eleitoral, e sem pré-campanha, não seria possível. E principalmente a todos aqueles que concederam seu voto de confiança, valeu a pena. Recompensador, porque temos mais de 1001 motivos para seguir. E o criciumense pode esperar de mim, vereador Márcio, um vereador combativo, assim como sou no exercício da advocacia. Tenciono marcar minha passagem nessa casa sempre quando convocado, presidente Arleu, com muito respeito, trabalho, empenho e dedicação. Ainda e não menos importante, gostaria de agradecer ao meu partido, o PSL. Em que pesem as atabalhadas decisões, tornamos-nos, do nada, vencedores. Movidos pelo esforço ingente de uma gente que brotou das falanges da boa política e que sempre acreditou em dias melhores para Criciúma. Vale lembrar que juntos fizemos 2 cadeiras, superando inclusive partidos tradicionais da nossa cidade. E fico lisonjeado sempre quando as pessoas me lembram que a segunda vaga somente foi possível porque no último momento resolvi disputar o pleito. E isso, aceite ou não, a história nunca vai apagar. Por último, um fraterno e carinhoso abraço ao vereador licenciado Daniel Antunes. Farei de tudo para manter-me no nível deste vereador que se licenciou para tratar de assuntos particulares. Dito isso, vereadora Roseli, avanço minha fala dizendo que não acredito em nova e velha política. Para mim só existe a boa política. Aquela sempre velejada pelos movimentos de transformação, provida de boas práticas e afastada das jogatinas odiosas que atentam nossas famílias, nossa comunidade, nossa cidade, nosso estado, nosso país. Nessa linha de princípio, que devemos sempre atentos aos ventos da mudança.
Os últimos pleitos eleitorais descortinaram um novíssimo sentimento do modo de pensar do povo brasileiro. As pessoas cada vez mais vão às urnas imbuídas do desejo de apertar o botão exploda-se. Talvez a maioria delas sequer, vereador Paulo, consegue mensurar a consequência da sua vontade. E enquanto alguns ainda pensam que os ditos ventos se esvaíram no horizonte, há outros atentos e crentes, apostando estarmos apenas no núcleo do furacão e na iminência de uma nova varredura. E nós, vereadora Juscelia, atores políticos que somos, devemos sim fazer um profundo exercício de reflexão. Porque, apesar de tudo, a todos é conferida, dia a dia, a oportunidade de navegar grandes mares sem o risco de sucumbir aos fenômenos cataclísmicos. E como devemos agir, vereador Abadias? Simples. Sejamos parte desses ensaios, combatendo com rigor as injustiças, os coronéis das ilegalidades e as barbáries praticadas diuturnamente contra o Estado democrático. Sejamos, pois, verdadeiros integrantes desse movimento, porque o que ecoa após o tsunami é apenas e tão somente um grito de um povo intolerante às sorrateiras e individualistas ações. E isso não significa ser, digo, com propriedade, vereadora Giovana, lulista ou bolsonarista. Basta ser do bem, da coerência, da ética. É isso que o nosso povo espera de nós. E não espere sentado de braços cruzados pelo tempo oportuno de Deus. Cários de Deus, livro de Pedro. Pois um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Tornemo-nos de vez militantes incansáveis da renovação, expurgando as forças do mal, que insistem em arvorar-se do poder em detrimento de uma sociedade mais justa e solidária. E nesse momento trágico que vivemos, onde mais de 300 mil famílias foram destruídas pelo vírus chinês, peço aos senhores, meus pares, que compartilhemos todos os nossos esforços para auxiliar os setores mais atingidos, bem como os profissionais da saúde, que labutam diária e arduamente no fronte, à margem do reconhecimento e de uma melhor valorização. Devemos, pois, buscar medidas que façam Criciúma crescer mais, a iniciar por algumas paliativas que possam assegurar a sobrevivência do setor gastronômico e de eventos e também dos microempreendedores individuais. E eu sei que o Paço Municipal está pensando nisso. Fico feliz por isso. Mas também devemos pensar juntos. Concomitantemente, a busca incessante por parcerias público-privadas, por incentivos e pela desburocratização do sistema para novos empreendimentos. Os grandes investidores precisam conhecer Criciúma e nós devemos nos apresentar cada vez mais diferenciados e sempre acolhedores, vereador Toninho da Ibralite. O norte catarinense, através de Joinville, cresceu assim, criando um celeiro de oportunidades. Veja um exemplo de Araquari. Já pararam para pensar, senhores vereadores, meus colegas, que pela Serra da Rocinha pode escoar mais da metade do agronegócio do estado do Rio Grande do Sul em direção ao porto de Ibituba? E nós, a maior cidade do Sul, não vamos estar preparados para esse momento? Prossigo lembrando que a vida de cada brasileiro, de cada brasileira, começa e termina aqui, no município. E é aqui que eles nascem, crescem, convivem com suas famílias, estudam, trabalham, se divertem, casam, separam, constituem famílias e morrem. A cidadania acontece no município. No município, o cidadão paga o IPTU, o ITBI, o ISS, as contribuições e as taxas. Pagam ainda os impostos estaduais. Não bastasse, pagam os impostos federais, que não são poucos. A propósito, vereador Miguel, os impostos somam, todos os anos, mais de R$1 trilhão. E o bolo é repartido assim: 58% para a União, 24% para os estados e 18% para mais de 5 mil municípios. Ou seja, a cada R$100 de impostos arrecadados pela União,
apenas 18 voltam para serem aplicados diretamente aqui. E com esse recurso, prefeitos precisam garantir vagas em creches e escolas. Ensino fundamental, pavimentação, urbanização, transporte público, acesso à moradia, rede primária de atendimento médico, garantir a segurança do patrimônio e de tantos outros serviços. Não bastasse, absorvem atribuições conferidas aos estados. Como se vê, a União está diante da realidade da maior parte da população brasileira. Arrecada os impostos, retém a maior fatia e distribui menor para os estados e municípios. Isso está errado e precisa ser mudado. Mas enquanto não há um pacto federativo, necessitamos urgentemente criar uma nova atmosfera em torno do desenvolvimento econômico. Porque somente assim conseguiremos, de fato, atrair empresas e promover o crescimento através de emprego e renda digna ao nosso povo. Uma nova atmosfera, repito. Esse é o termo. Assim como Içara criou. Exemplo a ser seguido. Criciúma necessita de uma premente reconversão econômica. E repiso, fico feliz em saber que o Paço Municipal está preocupado com a reconversão econômica. E somente unidos, com o setor produtivo, a sociedade civil organizada, é que conseguiremos fazê-lo. E façamos logo, caros colegas. Façamos logo. Inegavelmente, é digno de nota, que o governo Salvaro, obreiro, como é conhecido, empreendeu significativas e importantes transformações nas mais diversas áreas da gestão pública municipal. Mas agora é preciso avançar mais. É como penso, respeitando todas as opiniões em contrário. Seguindo para o fim, agradeço imensamente, carinhosamente, cada vereador que disponibilizou o seu tempo. Presidente Arleu, vereador Toninho, pastor Jair, pastor Paulo, pastor Márcio, pastor Salésio, vereadora Giovana, vereador Salésio. Agradeço verbalizando o Salmo 121 que diz: levanto os meus olhos para os montes e pergunto, de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que você tropece. O seu protetor se manterá alerta. Sim, o protetor de Israel não dormirá. Ele está sempre alerta. O Senhor é seu protetor como sombra que o protege. Ele está à sua direita. De dia o sol não o ferirá, nem a lua de noite. O Senhor protegerá de todo mal, protegerá a sua vida. Embora os ventos contrários soprassem, estamos aqui. Lembrando que em política, perder é do jogo. Você só não pode sair maior do que entrou. E não se pode deixar, por fim, de mencionar, colega Nicola, líder do governo, Mário Covas, que assim dizia: digo sem vacilação que é possível sim conciliar política e ética, política e honra, política e mudança. Muito obrigado, senhores. Também com a palavra o vereador Júlio Kaminski. Vossa Excelência dispõe de 3 minutos e meio. Senhor presidente e demais membros da mesa, cumprimento especial às vereadoras, agora com um número maior, né, as mulheres ocupando o verdadeiro espaço, cumprimento os vereadores, a todos que nos acompanham, desejar boas-vindas aos vereadores que aqui estão, tanto ao vereador Jefferson quanto a Juscelia. É uma alegria muito grande poder ver as oportunidades surgindo e, com isso, poder construir algo importante para a cidade através das suas ideias, das suas sugestões, daquilo que cada um tem de conteúdo que possa engrandecer o município de Criciúma. Senhor presidente, no dia 26 de fevereiro, eu fiz uma solicitação através de requerimento aprovado por unanimidade nessa casa, número 67/2021, questionando sobre a possibilidade de algumas inclusões dos códigos CID para efeito de fornecimento dos cartões
as doenças que as pessoas possuem e está tendo dificuldade de recadastramento, havendo a necessidade de fazer todo ano, a cada 2 anos, que isso, aquelas pessoas que tinham as comorbidades ad eterno, né, vitalícia, etc., estariam sendo sentido prejudicados e ter que estar prestando esclarecimento anualmente, haja vista a necessidade de não fazê-lo com tanta frequência por conta de situações que são para o resto da vida, dificilmente se modificará. E, na resposta ocorrida pelo Executivo, foi dito que vimos através da presente, que a resposta foi essa, ao requerimento proposto, né, informar que a possibilidade de realizar algumas inclusões do Código CID referente a outras doenças, bem como usuários que utilizam o transporte para a realização de hemodiálise, tais como modificar a forma de recadastramento, cartão, dão as orientações. E o último parágrafo diz o seguinte: sendo assim sendo, não há o recadastramento dos usuários do transporte, não há, o que não é verdadeiro, porque continua se fazendo isso, uma vez que os mesmos têm tratamento vitalício ou só deixam de usufruir o serviço quando realizarem seus transplantes ou tiverem alta ou por motivo de falecimento. Ou seja, isso me ajuda porque, dessa forma, irei procurar a CTU, obviamente, e exigir que essa conduta seja realizada. Ou seja, não sei de onde foi tirado, mas, de qualquer forma, é importante essa resposta, porque a gente vai ter condições de exigir que seja dado o tratamento da forma com que está sendo orientado, em especial através da resposta recebida por essa casa. Obrigado, senhor presidente. Com a palavra a vereadora Juscelia Vargas, que tem mais o tempo da vereadora Giovana Mondardo. Mondardo. Mais o tempo da vereadora Giovana Zanetti. Boa tarde, senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores. Talvez este seja um dos momentos mais frágeis da minha vida. Todos vocês sabem por quê, eu não vou nominar aqui, né? Mas é muito importante me ver do lado de cá do vidro. Muito importante porque do lado de cá não estou só eu. E quero dizer que este talvez pudesse ser para a minha família, para as pessoas que têm ao longo da história da minha vida me acompanhado, talvez ser um dos dias mais felizes das nossas vidas. Não por ego, mas pelo que significa este momento aqui. Pela carga de história que traz neste momento aqui. E eu faço questão de dizer que eu venho me composta biologicamente enquanto família. Vereadora Giovana, obrigada pelo seu tempo. Obrigada, vereadora Giovana Mondardo. Muito obrigada pelo seu tempo. Dizer que minha composição é da família Vieira, do Mané Juvencio, seu Manuel Juvencio. É da família Vargas, da minha mãe Maria Vargas. É do pai dos meus filhos, é Jesus, Gilberto. E é do meu ex-companheiro Reche do Linus, que é composta esses 4 sobrenomes que me orgulha ter na minha família. Venho de uma família muito grande, de muitos irmãos, alguns que já se foram e muitos que ainda estão aqui neste momento, com certeza dando uma audiência bastante grande para essa sessão, porque estão aqui e longe daqui, como os presentes que Deus me deu, que foram os meus filhos. O Jonathan, que está lá longe agora, assistindo sua mãe. Juliano, que está lá longe também, ouvindo sua mãe. A Jennifer, que está aqui pertinho também. E a filha do coração, que é a Ana Caroline, a Carol. E Deus ainda, tendo me agraciado com esses 4, me deu mais 4 netos, né? 3 netas
a Maria Luísa, a Angeline, a Penélope, uma de coração, a Isabelle, e o Antônio Gabriel, que são as minhas vidas, e a minha nora, Isabel, que mora lá longe, porque é a esposa do meu filho que está fora, e o Fernando. Eu faço questão de nominar a minha família, porque nós somos produto desta família que nos constrói, enquanto muito amor. E é por isso que esse é um dia de fragilidade. Porque eu não tenho aqui comigo alguém que queria muito que eu ocupasse esse lugar. Mas ele está longe da gente, pode estar longe dos olhos, mas jamais do coração. E eu dedico esse início de caminhada a ele, André Luiz Vieira, presente. Quero dizer que eu trago aqui comigo também toda uma carga de pessoas que eu gostaria que... Eu não sei se vou passar pouco tempo nesta casa, né? Agradeço ao vereador Zairo, que eu gostaria que ele se restabelecesse logo e ocupasse o seu lugar, no qual ele foi eleito, para cumprir o seu papel. Nosso grande companheiro do partido, que fez um mandato importante na legislação passada e que agora eu espero que ele se restabeleça logo e que esteja aqui nesta casa cumprindo o seu papel de vereador, tendo na gente o apoio, o qual trago a gratidão de todos os candidatos e candidatas a vereadores e vereadoras pelo PDT, que foi graças a estes e a estas que nos levaram a estar aqui hoje. O Zairo e depois o Toninho, que substituiu no mês passado, e agora a minha pessoa. E quero, no curto espaço de tempo, ou seja lá por quanto tempo for nesta casa, trazer para vocês aqui toda a representação, toda a carga. Eu não estou aqui sozinha. Não está aqui a Juscelia. Está aqui a segunda mulher negra a ocupar uma cadeira nessa legislatura do longo tempo. Isso tem um significado muito grande, porque a mulher negra é a base da pirâmide nesse país. Ocupamos os piores espaços, temos os piores salários, temos dupla, tripla jornada, estamos na informalidade, basta ver as pesquisas. Trago aqui uma gama de indígenas que também temos pouco na nossa cidade, mas que precisam de política pública. Trago aqui todo o movimento sindical, porque a primeira sindicalista a ocupar uma vaga na Câmara de Vereadores de Criciúma. E aqui eu trago o movimento sindical aguerrido que luta para melhorar a vida das pessoas da porta do local de trabalho para dentro. E não só. Lutam para construir uma sociedade mais justa, de igualdade de oportunidade para todas e todas. E quero dizer isso olhando para o meu companheiro de sindicato, do CISERP, o irmão que está aqui, João Batista. E na pessoa dele, eu quero trazer presente a todos os dirigentes, que eu não quero decepcioná-los. Quero estar aqui a serviço deste movimento sindical, da minha central, da CUT, Central Única dos Trabalhadores, a qual eu tenho servido há tanto tempo. Ao movimento popular, através da ONG Mulheres Negras, professora Maura Martins Vicência, que temos ao longo do tempo feito um trabalho nas comunidades, ao movimento LGBTQIA+, que querem espaço nesta casa para dialogar, para trazer as suas necessidades. As mulheres estas que na pandemia têm tido um índice de violência aumentado, no desemprego, têm sido as que mais têm sido prejudicadas. Eu trago aqui cada trabalhador, cada trabalhadora, nas políticas públicas que tanto precisa o nosso povo. E eu quero dizer a vocês, nobres vereadores e vereadoras, se a nossa passagem por aqui não servir para melhorar a vida das pessoas, nós não somos dignos de sentar nessa cadeira. A nossa tarefa aqui é melhorar a vida das pessoas e não somente a nossa, porque nós somos pessoas também, vereadores, somos cidadãos e cidadã de direito. Então eu espero que a passagem de cada um de nós seja para isso, para melhorar a vida das pessoas. E aí eu gostaria, presidente, de que a gente pudesse nos reunir depois, em algum momento, eu não sei todos os trâmites dessa casa, mas nós precisamos pensar urgentemente no momento que está vivendo a nossa população, o povo de Criciúma, na fome que está passando. Eu não sei se nós vamos encontrar alternativas, seja de projeto, eu não sei o que fazer, vereadora Roseli.
Mas nós temos que encontrar uma forma. Se o governo municipal, o governo estadual, federal não tem dinheiro para tudo, nós temos que encontrar alternativa. E a alternativa talvez seja de espaços que nós precisamos proporcionar, onde a gente tem um lugar onde as pessoas que possam doar, doem, e quem precisa, peça. Nós precisamos criar, e talvez a Câmara de Vereadores de Criciúma possa ser algo de contagiar todos os outros municípios de algo diferente, porque o momento da pandemia está empobrecendo o nosso povo. Nosso povo precisa de vacina, sim. Precisamos discutir a questão da quebra da patente. Nós precisamos discutir o auxílio emergencial, que de R$600 não atinge todo mundo, mas a nossa cidade, o que a nossa cidade vai fazer para que as pessoas possam comer. Daqui a pouco as pessoas não vão ser presas porque roubaram lojas ou porque roubaram joias ou bancos. Elas vão ser presas, vereador Márcio, porque eles vão roubar comida. Então nós precisamos fazer alguma coisa, e essa Câmara precisa falar sobre isso. Precisa falar com o Executivo, porque a assistência social não está bastando. Isso é estatística, eu não sei se vocês acompanharam ontem alguma coisa que trouxe no Fantástico. A fome das pessoas, as pessoas estão sem emprego. Eu sei que falar em lockdown ou não lockdown, tem os micros, pequenos empresários, mas nós precisamos coletivamente conversar sobre isso, buscar soluções para isso. Seja com o Executivo, seja com os empresários da nossa cidade, seja da forma que for. Senão nós corremos o risco de pagar um preço muito alto. As pessoas estão morrendo por falta de leitos, sim. Estão morrendo por falta de equipe médica, sim. Estão morrendo por falta de vacina, sim. Mas também estão morrendo porque estão desempregadas, porque não tem comida. E isso é fato. A periferia está pedindo socorro. E nós, como eu disse anteriormente, aqui estamos nós. Muitas pessoas acreditaram e acreditam em nós. E eu quero que a minha passagem naquela cadeira, seja ela por 1, 2, 20 ou 30 dias, ela não seja em vão. Ela traga esta carga de necessidade que tem o município. Sintam-se todos e todas representados e representadas por mim. Não é a Juscelia Vargas Vieira de Jesus que está aqui somente. É toda uma carga de luta e de resistência. Muito obrigada. Muito bem, só informar a Vossa Excelência que a mesa diretora está inteiramente à sua disposição, assim como também a parte jurídica da casa para qualquer dúvida. Com a palavra, o vereador Obadias, que dispõe seu tempo para o vereador Jair. O vereador Paulo Ferrarese cedeu seu tempo, o vereador Antônio Manuel cedeu o seu tempo, o vereador Arleu da Silveira também, a vereadora Giovana Zanini também. Com a palavra, o vereador Márcio Darós. Declina. Com a palavra, o vereador Nicola. Passa a palavra para a vereadora Roseli, com a palavra a própria vereadora Roseli. Boa tarde, senhor presidente, toda a mesa diretora, os vereadores. Bem-vinda, Juscelia, né? Bem-vindo, Jefferson. Vocês têm um bom mês aqui conosco, é um prazer recebê-los aqui na nossa casa, né, na Casa dos Criciumenses. A todos que nos assistem, hoje eu trouxe, vocês receberam, porque o secretário Miri esteve aqui na Câmara de Vereadores e entregou para cada vereador um livro, né, senhor presidente? Foi isso que... E esse livro, tá? Ele surgiu de uma necessidade, lá em 2019, nós, enquanto secretário de Educação, percebemos a necessidade que as escolas tinham, os alunos tinham, os professores tinham, em ter um livro que falasse sobre a história da nossa cidade, mas um livro didático, um livro e atualizado. Aí, conversando com a equipe da Secretaria de Educação, e também uma conversa com a jornalista Joyce Quadros, surgiu a ideia de fazer o livro didático sobre a história de Criciúma. E também surgiu a ideia de fazer um outro livro que, com certeza, vocês vão estar recebendo daqui a algum tempo, que aí, assim, a jornalista Joyce Quadros, que está
que fez aí um livro sobre os 140 anos, porque quando nós surgimos, nós nem tínhamos lembrado que Criciúma estava fazendo 140 anos em 2020. Como surgiu essa coincidência, então foi feito um segundo livro, um livro daí histórico, né, sobre a história dos 140 anos de Criciúma. Eu gostaria que o Henrique até passasse, porque na quinta-feira passada teve uma live sobre como o lançamento desse livro. Esse livro deveria estar nas escolas já em 2020, mas por conta da pandemia, o ano passado não teve aula, então ele só foi feito uma live de lançamento na quinta-feira passada. E uma das autoras do livro, que é a Lívia, ela falou, e ela falou tão bonito sobre o que foi participar desse livro, que eu pedi para o Henrique passar para nós, né, para ver o que é fazer o livro da história de Criciúma. Boa tarde a todos que nos assistem, boa tarde, secretário Miri, a Roseli, vereadora, vereador Nicola, e também a minha colega, coordenadora geral administrativa, a Alessandra. Então, primeiro dizer que participar da escrita deste livro foi mais do que um privilégio, foi um presente, né? Eu sempre digo e comento com os meus colegas que foi um presente que nós ganhamos naquela oportunidade, naquele momento em que a Roseli estava à frente da secretaria e nos lançou este grande desafio. Então, a cada leitura, a cada registro, a gente mergulhava um pouco na história de Criciúma e isso fazia também com que a gente quisesse saber cada vez mais, um pouquinho mais. Dá para fazer um pouco mais, dá para conhecer e pesquisar um pouco mais para aperfeiçoar um pouco mais o que já temos a respeito da história, né, e poder, assim, ampliar o conhecimento dos estudantes e também dos professores em cada unidade de ensino. Boa tarde a todos que nos assistem, boa tarde, secretário Miri. Eu acho que deu problema no vídeo. Vereadora, vereador Nicola e também a minha colega, coordenadora. Está repetindo, mas ela falou, ela disse que quando ela fez o livro e hoje ela anda pela cidade e ela percebe em cada ponto da cidade uma etnia diferente. Ela disse que faz 11 anos que está aqui, que ela escolheu Criciúma para viver e que ela percebe que após ter feito esse trabalho, ela teve um pertencimento a mais na nossa cidade. E quando nós fomos escolher um título, nós fizemos Criciúma, uma história de todos. Até o Márcio perguntou para mim se o nome dele estava aqui, porque é uma história de todos. O teu nome não está aqui, mas com certeza aqui dentro tem a história de cada um criciumense, de todos nós, porque nós todos é que fizemos a história dessa cidade. Por isso que ele entendeu o porquê uma história de todos. Então, eu queria agradecer, neste momento, os autores desse livro, o Guilherme Honorato, o Jânio Conte, a Lívia da Silva, a Michele Besbirolo, a Silvano Bento Marceneiro e também o Fabrício, que fez a ilustração. Porque quando vocês observarem esse livro, vocês vão ver muitas caricaturas, porque nós quisemos fazer um livro que as crianças gostassem de ver, que as crianças folhassem e quisessem conhecer a história. Porque o objetivo também nós, como eu falei no lançamento, para nós amarmos alguém, a gente tem que conhecer. Para nós amarmos ainda mais a nossa cidade, nós temos que conhecer. Então, esse livro não é só para os nossos alunos, é para cada criciumense que ele possa ler, que ele possa conhecer a nossa cidade e que ele possa cada vez amar ainda mais a nossa cidade. E com muito orgulho que eu já recebi vários pedidos de professores de escolas particulares, de escola do Estado, pedindo um exemplar. Porque este livro não é só para a Rede Municipal de Educação. Este livro é para as escolas particulares, é para a rede estadual, é para quem quer conhecer um pouco mais a história da nossa cidade.
certo? Então, inclusive, eu já até fiz uma moção de aplauso que vai vir nessa casa para os autores do livro, pela dedicação que eles fizeram e fizeram realmente uma pérola sobre a nossa cidade, certo? É isso aí, senhor presidente, muito obrigada. E obrigada ao vereador Nicolas pelo tempo. Com a palavra, o vereador Miguel Pierini. Não botar uma autoridade dessa aí não está no livro? Tá bom. Boa noite, senhor presidente, pessoal da mesa, vereadores e vereadoras, a Juscelia, né, que seja bem-vindo a essa casa, o Jefferson Monteiro, que seja bem acolhido nessa casa. Infelizmente, eu tive uma notícia não muito agradável. Meu colega Júlio César Colombo, ele está internado aqui no Hospital São José. Também não sei a gravidade de saúde que ele está com Covid. Mas, enfim, para a gente refletir um pouco, quando nós chegamos no fim do ano, a impressão que nós tínhamos é que a pandemia ela estava indo embora. Estava todo mundo ciente que a pandemia, não, agora vai acabar, vai parar com isso aí. Mas, pois bem, chegou o Natal, chegou o Réveillon, chegou esse bendito Carnaval, que foi aonde que eu penso que enterrou a população brasileira no contágio do Covid. Não eu penso, assim como os médicos e pessoas do ramo. No mês de março, nós estávamos com 1.500 pessoas ativas e as UTI todas lotadas. E agora realmente deu uma aliviada novamente. Estamos com 800 pessoas ativas. E aí agora vem a outra preocupação. Feriadão de Páscoa, que me traz uma preocupação enorme. Em Florianópolis, 6 casas foram fechadas, lugares frequentados por pessoas esclarecidas. E todo mundo frequentando sem o menor critério, sem máscara, como diz outro, rostinho colado. E isso vai trazer um problema novamente. Aí eu fico, essa pergunta eu faço. E nós, vereadores? Será que nós também cumprimos esse feriadão? A gente respeitou esse feriadão? Eu espero, presidente, que daqui 10, 15 dias a gente não tenha uma nova surpresa. Muito obrigado. Com a palavra, o vereador Pastor Jair, que tem mais o tempo do vereador Obadias. E o seu tempo é de 2 minutos e meio. 1 minuto cedido ao vereador Jefferson Monteiro. Senhor presidente, membros da mesa, senhores vereadores, vereadoras, público presente, pessoal que nos acompanha pelas redes sociais, o meu boa tarde a todos, shalom a todos. Eu quero também dar as boas-vindas aqui aos vereadores Dr. Jefferson Monteiro e a senhora Juscelia Vargas também. Boas-vindas, com certeza vão acrescentar muito a essa casa. Venho a essa tribuna aqui, senhor presidente, primeiro para agradecer a Vossa Excelência pela disposição dos funcionários na audiência pública na última semana a respeito de um tema muito relevante para a sociedade como um todo, mas de uma maneira específica para Criciúma, audiência que teve como objetivo incluir no calendário oficial do município o Maio Laranja. O Maio Laranja justamente é o mês para combater
a violência e a exploração sexual infanto-juvenil, crianças e adolescentes de 0 até 17 anos de idade. E eu quero agradecer aqui os funcionários, agradecendo a Vossa Excelência, agradecendo toda a casa, agradecendo os vereadores presentes, né, que nos ajudaram, contribuíram com as suas ideias, os vereadores Juarez de Jesus, Manuel Rosseng, a Roseli, vereadora Roseli, e o vereador também presente, o Jefferson Monteiro, os vereadores que justificaram. Eu sei que cada um de vocês que não participaram tiveram uma justificativa, já tinha uma agenda feita, mas justificar aqui o vereador Obadias, o Márcio, agradecer a todos vocês também, e agradecer a Ana Losso, representando ali a Secretaria de Saúde, a senhora Vanderleia Alexandre, do Conselho Tutelar 1, a Maria Rosemary, do Conselho Tutelar 2, a Maria Cristina, das escolas particulares, a Lilian Gomes, que é psicóloga e é da Delegacia de Proteção à Criança e Adolescente, a Patrícia Marques, da Secretaria de Educação, e a Karine, que é a procuradora da presidência da LESC, que esteve presente também. Foi um tempo muito precioso, senhor presidente. Foi um tempo de ideias, de sugestões e de encaminhamentos que, com certeza, nós estaremos fazendo através de indicação, de requerimento e também com um projeto de lei, né, no qual a inclusão no calendário oficial do município do Maio Laranja. Senhor presidente, eu ouvi aqui atentamente alguns discursos aqui a respeito do tema que nós estamos convivendo, que é a pandemia, sem dúvida nenhuma. Tem sido dias, meses, aí, mais de um ano que nós estamos convivendo com tudo isso, e a pandemia, sem dúvida nenhuma, se tornou um foco de toda a sociedade para combater, né? E através, sem dúvida nenhuma, o remédio hoje seria, além da vacina, que é mais importante para imunizar toda a população, mas a gente tem os regramentos, que é o álcool gel, a máscara, o distanciamento, e eu acredito que a sociedade como um todo está mais consciente disto, né? Eu sou pastor de igreja, né? Fiz os meus cultos, né? Nós tivemos 3 cultos no domingo, dentro do regramento, assim como todas as demais igrejas que realizam seus cultos, suas reuniões dentro do regramento, porque entendemos que nós temos que dar o exemplo para as pessoas que ali frequentam, né? Então a gente procura fazer. Só fiquei hoje chateado com o ministro do Supremo Tribunal, o senhor Gilmar Mendes, que através de um pedido, de uma solicitação do Conselho Jurídico de Pastores Evangélicos do Brasil, ele indeferiu, ou seja, manteve as igrejas fechadas no estado de São Paulo, né? Não permitindo, então, com isso, a realização de missas, de cultos, e ele não tem um entendimento espiritual do valor das pessoas quando elas se encontram num culto, numa missa, que recebe uma palavra de estímulo, de motivação, diante dessa pandemia que tem levado pessoas, quando não contaminadas pelo vírus, mas tem levado as pessoas à ansiedade, à depressão, problemas sérios mesmo. E quando elas entram numa igreja, naquele ambiente de oração, naquele ambiente ali de ouvir a palavra, com certeza elas saem dali motivadas, esperançosas, né, crendo no dia de amanhã. Então a gente fica aí, triste de ver uma atitude de um ministro, mas não se esperava nada, né? Quem é o Gilmar Mendes, sempre oposto àquilo que a sociedade almeja, àquilo que a sociedade quer. É isso, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Juarez de Jesus.
Boa tarde, senhor presidente, mesa diretora, colegas vereadores, em especial o vereador Jefferson e a vereadora Juscelia Vargas. Juscelia, meus sentimentos, né, pela perda do seu irmão. Era meu amigo, meu colega de infância, nós estudamos juntos, jogamos futebol juntos, era uma pessoa que realmente deixou um legado de alegria, uma pessoa excepcional. Fiquei muito triste, né, com a perda do André, para esse vírus maldito, né, que tem assolado aí, não digo nem só a nossa nação, mas o mundo inteiro, né. Eu sinto muito pela a perda do André. Vereadora Roseli, eu fiquei, quando a vereadora subiu aqui para falar sobre imposto de renda, sobre as doações, eu disse, poxa vida, eu sou contador e não pensei, né, nisso, né? Eu digo, olha, mas eu vou reforçar, porque realmente é super importante, vereadora. Então eu estou aqui porque realmente as instituições estão sofrendo também, como as pessoas, vereadora, estão sofrendo, né, nas suas casas, né? As instituições também estão capengando, precisando de um auxílio, precisando de uma ajuda, e agora, nesse momento tão importante, eu pensei, poxa, mas também já passou tanto tempo, né? Já passou mais de um mês. O detalhe é que quem tem para receber restituição, corre para fazer suas declarações, e quem tem para pagar, deixa para a finaleira. Geralmente é assim, isso por experiência própria. Então eu subo aqui para reforçar, principalmente também os contadores, né, da nossa cidade, que façam essa provocação dos seus clientes para que destine esse valor, né, para as organizações. Na verdade, 6% era até 31/12/2020. Agora é 3%, né, que na verdade tem duas formas de fazer essa doação, né, 6%. Doações diretamente na declaração é 3%, e quem faz as doações até 31/12/2020 consegue fazer doação de 6% e destinar para a instituição. Então, agora, o que a gente pode fazer é destinar para os fundos, né? O fundo do idoso, o fundo da criança e do adolescente, que são controlados, né, pelos conselhos. Então, certamente vai ser repassado da melhor forma, né, para as instituições que têm realmente projeto pronto, projeto que realmente vai dar um respaldo para o trabalho que eles estão fazendo. Então, realmente é muito importante, e o papel também da imprensa, né, de nesse momento intensificar isso, porque é um recurso que vai vir para a nossa cidade, vai injetar nas instituições da nossa cidade. Seria isso, senhor presidente. Obrigado. Muito bem. Com a palavra, o vereador Manuel Hussein. Liga o microfone, excelência, por favor. Manuel? Ok. Agora, senhor presidente, nobres vereadoras, nobres vereadores, a você que nos acompanha aí pelos canais da Câmara, boa tarde. Boa tarde também e boas-vindas, né, ao vereador Jefferson Monteiro e à vereadora Juscelia Vargas. Colegas, eu tenho recebido muitas reclamações de pessoas preocupadas com a superlotação de alguns ônibus, de algumas rotas. Preocupadas e com medo, né? Porque sabemos que o risco de contágio do vírus aumenta vertiginosamente nesses casos. Então, eu só quero trazer aí para as pessoas que possam estar contribuindo aí para diminuir isso, um alerta, né? E pedir para que todos tenhamos responsabilidades diante desta pandemia. Não é só um ou outro setor, mas todo mundo, né? Outro assunto é que se alguém tem dúvida, né, quanto à pandemia e os efeitos negativos para a saúde mental, eu trago aqui um número bastante importante para diminuir essa dúvida. Uma comparação feita com estudos realizados em 2018, 2020, constatou o seguinte: os participantes de 2020 desse estudo tiveram 8 vezes mais probabilidades de fazer exames positivos para doenças mentais graves. 28% em comparação com 3,4% na pesquisa de 2018.
A grande maioria dos participantes de 2020, 70%, atendeu aos critérios para doença mental moderada a grave, em comparação com 22% em 2018. Um outro dado também importante que chama muito atenção é que os hospitais europeus estão recebendo um número cada vez maior de pré-adolescentes com problemas mentais, aumentando em 80% essa procura. As consultas com especialistas em saúde mental triplicaram. E com o risco aumentado para a Covid-19, haja vista que a baixa imunidade provocada pelas doenças mentais é um dos fatores de risco, a nossa saúde pública em saúde mental, penso que tenha que buscar aí estratégias, pensar em ações que possam fazer frente a mais esta nova e dramática realidade. É isso, senhor presidente. Boa tarde a todos. Muito bem. Terminado o horário político, passamos para o grande expediente. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura das matérias. 19ª sessão ordinária da primeira sessão legislativa da 19ª legislatura. Grande expediente, indicação 281-2021, autor vereador Nicola Martins. Notificação do proprietário do terreno cadastrado sob o número 16013, localizado na rua Jaime Silveira, bairro Mina Brasil, para que providencie a limpeza do referido terreno e a construção de calçada adequada defronte deste. Requerimento 175-2021, autor vereador Nicola Martins. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, questionando se o município de Criciúma tem a intenção de aderir ao programa Primeira Infância no SUAS ou no programa Criança Feliz, ambos do governo federal. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Indicação 282-2021, autor vereador Salésio Lima, reparos na pavimentação asfáltica da rua Alceu da Cunha Campos, bairro Cidade Mineira Nova. Indicação 283-2021, autor vereador Salésio Lima, conserto da Boca de Lobo, localizado na rua Albino Antônio Vieira, próxima à esquina com a rua Luiz Manuel Rodrigues, bairro Imperatriz. Indicação 284-2021, autor vereador Manuel Rosengue, reposição da tampa da rede de esgoto, localizado na rua José João Costa, de frente ao número 359, bairro Operária Nova. Requerimento 176-2021, autora vereadora Giovana Vitor Mondardo, envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal questionando informações sobre a possibilidade de criação de programa de apoio à manutenção das atividades de microempreendedores individuais, micro e pequenas empresas, profissionais, autônomos e empreendedores populares durante o período de pandemia do Covid-19. O requerimento está em discussão. Com a palavra a vereadora Giovana Mondardo. Senhor presidente, estimados vereadores e vereadoras aqui presentes, meu boa tarde a todos e todas. E, bom, quero começar dizendo que esse requerimento endereçado ao Executivo tem como principal objetivo olhar para essa categoria com um pouco mais de atenção, né? A gente já tem algumas iniciativas muito bacanas aqui no município de Criciúma, como é o próprio projeto Mão na Roda, que destina 2 milhões de reais a essas iniciativas de empreendedores que têm aí uma quantidade de financiamento, né, para ampliação, por exemplo. Bom, acho que mais do que nunca a gente tem visto as pessoas subirem nessa tribuna e perceberem a quantidade do tempo em que a gente tem destinado a discutir o assunto da pandemia e seus impactos econômicos e sociais. É inevitável falar sobre isso hoje, né? E diante disso tudo, é preciso dizer que essa é a pior crise econômica da história desde 1929, da Grande Depressão. Essa é a pior crise histórica. A pior crise econômica, né? Histórica também, com certeza. Bom, esse requerimento tem como intuito principalmente a manutenção do emprego, da renda e garantir que essas pessoas que têm negócios não fechem, não quebrem, não fechem definitivamente, porque afinal o impacto do vírus por si só já tem um impacto significativo, inclusive, no bom funcionamento dessas empresas. Afinal, 10 milhões de pessoas, pastor Jair, hoje vivem com sequelas de Covid e não conseguem retornar ao trabalho.
Essa é uma das questões. As pessoas estão adoecendo, não conseguem, de fato, ficar nos seus trabalhos e, inclusive, esses empreendedores, como é que vão manter o emprego dessas pessoas, o salário dessas pessoas. Diante disso tudo, a gente tem visto em várias cidades do país se replicarem uma série de medidas que eu considero fundamentais para a gente aplicar aqui em Criciúma, e por isso que enderecei esse requerimento ao Executivo, porque é quem pode nos destinar e nos oportunizar essa questão, que tem como intuito garantir que o impacto econômico seja minimizado nessa categoria, levando em consideração auxílio, imposto a juro zero, benefícios, né? Como que seria isso? Uma série de maneiras que dá para aplicar aqui, em que foram aplicadas na cidade do Rio de Janeiro, em Niterói, em Maringá, Londrina, e de várias formas, tanto alguns com auxílio emergencial para essa categoria, alguns aplicaram essas 3 medidas que falei, imposto a juro zero, o auxílio, né, esse auxílio emergencial, digamos assim, e também, de fato, a gente pôde perceber que essa medida provisória, por exemplo, do Estado de Santa Catarina, os empresários aqui de Criciúma não estão utilizando. Eles acham ruim, de fato não tem como aplicar, afinal, requer garantias. Né? Quem é que vai pegar um empréstimo de 200 mil e você tem que mostrar que você tem esses 200 mil para pegar o empréstimo? Se você tem, você não vai pegar, né? É óbvio. Bom, diante do exposto, é importante dizer que o que a gente tem visto aqui em Criciúma é uma inversão de prioridades. E eu ouso dizer, senhor presidente, que é muito ruim, diante do exposto, a gente vê uma série de decretos, um em cima do outro, ilegais, inclusive, porque posa bem para foto. Agora, o que muda a vida das pessoas são, de fato, medidas assim, organizadas, planejadas, a longo prazo, que podem mudar a vida desses empreendedores e garantir que eles não precisem demitir mais ninguém. Essa é a grande verdade. Afinal, daqui a pouco a gente vai ver empresário pedindo emprego em chão de fábrica e não tendo dinheiro sequer para embarcar no ônibus e visitar os parques, que são tantas vezes inaugurados e aqui celebrados. Precisamos celebrar, mas hoje a urgência é garantir o emprego e a renda das pessoas e, por isso, saliento, Criciúma precisa inverter sua ordem de prioridade nesse momento. Obrigada, senhor presidente. O requerimento continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneça como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Requerimento 177/2021, autora vereadora Giovana Vitor Mondardo, envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, questionando se a possibilidade de criação de programa de auxílio emergencial para cidadãos de baixa renda enquanto durar a situação do agravamento da pandemia Covid-19, considerando que a iniciativa vigente de renda básica municipal, no caso a Lei 7.414/2019, que contempla apenas 200 pessoas com auxílio de apenas R$ 38. O requerimento está em discussão. Com a palavra, a vereadora Giovana Mondardo. Senhor presidente, eu ouso dizer que vocês vão me ver muito subir aqui para falar sobre esse assunto. Nada me move mais do que enfrentar o impacto econômico da pandemia, garantir o sustento, a comida na mesa, a sobrevivência do nosso povo e, principalmente, a segurança sanitária. É um momento fundamental para se discutir o auxílio emergencial. Hoje esse ano, a gente ficou 4 meses sem receber o auxílio emergencial e agora foi reduzido para R$ 150 e vai começar a ser pago agora. Afinal, e as pessoas que precisavam desse auxílio sequer para botar comida na mesa? O requerimento que encaminhei ao Executivo tem como intuito também discutir uma lei que foi editada em 2019, que aplica aí uma renda, garante, né, um programa de renda familiar mínima. Veja bem, vereador Márcio, quem é que pode fazer uso dessa renda mínima municipal? Somente aqueles que recebem, né, e é per capita, tá, essa divisão, mas somente aqueles que têm um terço do salário mínimo, ou seja, em torno de R$ 360 que recebem. Ou seja, quanto que você vai poder receber? Se você recebe mais ou menos R$ 360, o município vai te dar R$ 38.
quando você faz o cadastro, né, no cadastro único, e também procura o CREAS, o município te dá R$ 38. O que dá para comprar com R$ 38 hoje? Nada. Nada. No Brasil que a gente vive, com a ausência de programas federais que garantam a sobrevivência das pessoas, das empresas, como citei anteriormente, nada. Absolutamente nada. Nosso poder de compra diminuiu. O que a gente está vivendo hoje, um auxílio emergencial pífio, de fato. Por isso que enderecei ao Executivo poder criar, talvez, um auxílio emergencial, como tem sido testado em várias outras cidades. E eu vou subir sempre aqui falar, porque há uma inversão de valores nessa cidade. Precisamos enfrentar o coronavírus e seus impactos econômicos e sociais. Essa é a urgência do momento. Hoje a gente tem essas rendas básicas de várias formas, vereador, senhor presidente. Alguns lugares de R$ 500, de R$ 600, de R$ 150, que abarcam 5.000 pessoas, que abarcam somente aquelas pessoas que são cadastradas, por exemplo, no Bolsa Família, diversas formas. Por isso estou enviando ao Executivo esse pedido, essa solicitação, que tem como objetivo botar Criciúma no centro das discussões necessárias para esse momento. A vereadora Juscelia falou muito bem aqui. Criciúma tem gente que está passando fome e nós vamos precisar falar sobre esse assunto novamente. Essa inversão de prioridade precisa ser rediscutida na nossa cidade. É isso, senhor presidente. Bem. Só um minutinho, vereador Nicolas. O requerimento continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Opa. Para acrescentar, mas então não quer discutir o requerimento? É porque eu já conversei com a vereadora, só acrescentar para ela colocar no requerimento. Com a palavra, vereador Nicolas Martins. Só esqueceu de combinar com a presidência. Desculpa, presidente. Desculpa, excelência. Apenas solicitando a vereadora autora, já conversamos anteriormente, nesse requerimento, para que, em caso positivo da resposta, qual seria o impacto financeiro da medida e de qual rubrica orçamentária esse valor sairia. Já conversei com a vereadora. Pergunta à vereadora Giovana Mondardo se está de acordo com a solicitação do líder do governo, vereador Nicolas. Só, por gentileza, no microfone para ficar gravado, silêncio. Questão de ordem seria da vereadora Giovana Mondardo. Senhor presidente, de acordo para inserir mais uma pergunta para o Executivo. Obrigada. Com a sua autorização, a autora do requerimento está atendendo em pleno. O requerimento continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Indicação 285-2021, autora vereadora Giovana Mondardo, solicita ao Poder Executivo obras que garantam trafegabilidade na rua Regina Aparecida Rodrigues, loteamento Maria Júlia, bairro Santo Antônio, especificamente asfaltamento e obras de escoamento. Requerimento 178-2021, autor vereador Obadias Benones, envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, questionando sobre a possibilidade de estudo para a criação de um PE pelo senhor prefeito municipal, que determina a inclusão de um intérprete de Libras, a linguagem brasileira de sinais, nos eventos oficiais do município, assim como nas lives realizadas pelo prefeito municipal. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Requerimento 179-2021, autor vereador Obadias Benones, envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, questionando sobre o prazo determinado para o início e finalização de pavimentação asfáltica na rua Rainha da Paz, bairro Ana Maria. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Indicação 286-2021, autor vereador Pastor Jair Augusto Alexandre. Reparos na pavimentação asfáltica na rua Imigrante Meler, de frente à fruteira Pinheirinho, do bairro Pinheirinho. Indicação 287-2021, autor vereador Pastor Jair Augusto Alexandre. Reparos na camada asfáltica na rua Agrícola Índio Guimarães, de frente ao número 273, bairro Michel. Indicação 288-2021, autor vereador Pastor Jair Alexandre, pintura indicativa amarela na lombada da rua Henrique Lage, de frente ao número 1316, bairro Santa Bárbara.
Indicação 289-2021, autor, vereador José Paulo Ferrarese. Pavimentação asfáltica da Rua Formosa e Recanto das Flores, ambas localizadas no bairro Recanto Verde. Indicação 290-2021, autor, vereador Jefferson Monteiro. Estudo técnico sobre a possibilidade de o governo municipal arcar com um subsídio emergencial aos profissionais da saúde das unidades estratégicas da saúde da família neste município, desde os agentes comunitários da saúde ao médico da unidade. Indicação 291-2021, autor, vereador Jefferson Monteiro. Placa indicando Rua Almírio Machado, localizado no bairro Pedro Zanivan. Indicação 292-2021, autor, vereador Jefferson Monteiro. Possibilidade do uso da estrutura física das escolas públicas municipais para o uso da comunidade geral nos finais de semana. Indicação 293-2021, autor, vereador Jefferson Monteiro. Recapagem e pintura asfáltica da Rua Afonso Patrício D'Agostini, em entrada principal do bairro Pedro Zanivan. Indicação 294-2021, autor, vereador Jefferson Monteiro. Construção de uma lombada na Rua Atílio Tonhon, de frente ao número 390, bairro Morro Estevão. Requerimento 180-2021, autor, vereador Toninho da Imbralite. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal para que informe se existe a possibilidade para a realização de drenagem no canal da Rua Esperança, localizada no bairro Cristo Redentor. Qual a previsão para o início e conclusão das obras de correção deste problema de saúde pública? O requerimento está em discussão. Vou falar, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Toninho da Imbralite. Senhor presidente, senhores vereadoras, vereadora, demais pessoas que nos acompanham, esse requerimento, senhor presidente, eu estou solicitando porque a comunidade me chamou no local e mostrou que realmente é um valo que tem lá, que está a céu aberto. Ele já vem, ao longo dos anos, a comunidade vem reivindicando melhorias ali naquele local para que se tome uma medida ou se coloque uma drenagem ou coisa parecida. E, na realidade, nunca se fez nada. Então, agora estou fazendo esse requerimento com o objetivo de solucionar esse problema, que a comunidade já passou todo esse verão aí, sentindo ali o mau cheiro ali das casas próximas, é mosquito, é tudo, enfim, as crianças pequenas que eles têm, as famílias ali, ficam expostos também, próximo àqueles valos ali, gerando problema de saúde a eles. Então, o objetivo é fazer com que o prefeito da nossa cidade, juntamente com nosso secretário de obras, o Tita Belloni, vá até o local para realmente ver a necessidade. Eu acho que tem que ser feita uma drenagem e que aquele valo que está ali a céu aberto seja coberto. Seria isso aí, senhor presidente. O requerimento continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Requerimento 181-2021, autor, vereador José Paulo Ferrarese. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, questionando quando serão instaladas as luminárias, iluminação pública, nos postes ao longo da Rua Pedro Liberato Pavê e na comunidade de São Domingos. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade. Requerimento 182-2021, autor, vereador Jefferson Monteiro. Envio de expediente à magnífica reitora da Universidade do Extremo Sul Catarinense, professora doutora Luciane Sereta, questionando se há possibilidade de nomear, em forma de homenagem, o Centro de Práticas Jurídicas daquela instituição como Centro de Práticas Jurídicas Professor João Carlos Medeiros Rodrigues Júnior. O requerimento está em discussão. Com a palavra, o vereador Jefferson Monteiro. Senhores vereadores, é digno de nota lembrarmos do professor João Carlos, ao quem eu tive a oportunidade de compartilhar um pouco da livre docência. Eu fui, por um bom tempo, professor de Direito Penal e Processo Penal da Universidade do Sul de Santa Catarina e tive a grata satisfação de compartilhar com o professor Carlos alguns momentos de encontro das duas co-irmãs.
uma pessoa sensível, uma pessoa correta e que, infelizmente, esse vírus chinês devastou a sua vida. É muito triste o que nós estamos vivendo. Hoje, uma pessoa também muito nova, mora na frente do meu escritório, faleceu, justamente porque não tinha UTI para ela, para acolhê-la no primeiro momento. Então, o que nós estamos vivendo hoje, isso foi avisado lá atrás. E o vereador Miguel Perini alertou com propriedade. Nós devemos cuidar, porque dias piores virão. Os números estão aí. Então eu presto a minha homenagem à família do professor Carlos, que deixa um legado. Centenas de acadêmicos se formaram na universidade através da sua docência, através da sua coordenação. Eu apresento esse requerimento, excelência, porque nada mais justo de que o Centro de Práticas Jurídicas seja lembrado com seu nome. Mas desde já quero comunicar aos senhores que agora à tarde fui comunicado pela reitoria da universidade o envio já, um despacho da reitora, determinando a nomeação do Centro de Práticas Jurídicas João Carlos Medeiros Júnior. Por essa razão, eu peço questão de ordem, excelência. Questão de ordem sentida ao vereador Jefferson Monteiro. Diante do exposto, excelência, eu peço a retirada de pauta do requerimento. De sua autoria, será atendido em pleno. Terminado o grande expediente, passamos para a ordem do dia. Solicito aos senhores vereadores que façam a confirmação do quórum. Vereador Antônio Manuel. Presente. Presente, vereadora Leo presente. Vereadora Giovana Zanetti. Presente, vereadora Giovana Mondardo. Presente, vereador Jair. Presente, vereador Paulo Ferrarese. Presente, vereador Juarez Jesus. Presente, vereadora Juscelia Vargas. Presente, vereador Jefferson Monteiro. Presente, vereador Júlio Kaminski. Presente, vereador Manuel Rosenck. Presente. Presente, vereador Márcio Darós. Presente, vereador Miguel Perini. Presente, vereador Nicola. Presente, vereador Badias. Presente, vereadora Roseli. Presente, vereador Celésio Lima. Presente. Gostaria de suspender os trabalhos por até 3 minutos para dar uma conversadinha com os senhores vereadores e vereadoras. Os trabalhos estão suspensos por até 3 minutos. Reabertos os trabalhos, já pedindo uma questão de ordem. Questão de ordem cedida ao vereador Ailton Silveira. Essa minha cadeira baixando. Senhora presidente, num tempo que tivemos aqui para discutir esses 3 minutos, o próximo projeto de moção de aplauso é com relação ao portal da transparência do município de Criciúma, que tirou 99,5 na sua transparência, e de comum acordo com todos os vereadores, e em respeito também aos vereadores da legislatura passada, que também trabalharam muito, com vários requerimentos, várias reuniões, para que esse portal chegasse a esse nível de Brasil. E estou transferindo esse projeto de moção para a semana que vem, para que seja incluído também o nome de todos os vereadores e também os da legislatura passada, sendo que será votado e se respeitará o voto de quem não concordar com a posição. Mas agradeço já aos demais vereadores pela compreensão e a colocação também dos vereadores da legislatura passada. Muito obrigado, excelência. Por isso eu quero retirar o projeto de moção 7/2021. Atendido de pleno. Já tem jeito. Trabalhou.
Em única discussão e votação, o projeto de lei Poder Executivo PE 1721, encaminhado pelo prefeito municipal, que altera a redação do artigo 4º da Lei número 6.770, de 19 de agosto de 2016, que disciplina o Conselho Municipal da Juventude e dá outras providências. A Comissão de Constituição e Justiça opinou pela legalidade e constitucionalidade. As comissões de Obras, Educação e Fiscalização opinaram pela aprovação, deliberando ao plenário. Em discussão o projeto. Com a palavra, vereador Nicola. Senhor presidente, mesa, nobres colegas, dando boas-vindas à Juscelia, vereadora Juscelia, vereador Jefferson. Quero destacar a importância desse projeto, presidente, na redução do número de membros do Conselho Municipal da Juventude. Fui membro do Conselho durante 3 anos, enquanto coordenador municipal da Juventude, enquanto representante da Associação de Jovens Empreendedores, da AGE, e a gente percebeu quantas vezes a gente não conseguiu abrir plenária por não ter o número mínimo de membros no Conselho. Inclusive, várias vezes os representantes da Casa, da Câmara de Vereadores, eram ausentes dessa sessão e ajudavam a aumentar a falta de quórum para a abertura das plenárias. Por isso foi feito esse projeto, para reduzir de 20 para 14 o número de membros. Inclusive, fui procurado pelo Zé Felipe, suplente de vereador do PCdoB, que procurou para compreender, inclusive, por que estava se reduzindo. Eu expliquei para ele o porquê que estava se reduzindo o número de membros desse conselho, e ele concordou também com a medida. E eu acho que é bastante importante, inclusive em relação a outros conselhos que não são deliberativos, também são consultivos. É importante a gente fazer essa análise para a gente poder cada vez mais abrir plenárias e ter discussões com deliberações, inclusive, dentro dos próprios conselhos. É continha, presidente. O projeto continua em discussão. O projeto continua em discussão, com a palavra a vereadora Giovana Mondardo. Senhor presidente, demais vereadores, eu estive muito próxima durante a construção desse conselho aqui no município de Criciúma, enquanto estava na graduação. E entendo que esses conselhos de participação popular, eles são uma conquista das pessoas, né? Uma conquista, de fato. Acho que existem a justificativa desse projeto de lei, tá como argumentou aqui o líder do governo, sobre a ausência, né, e a dificuldade de criar essas reuniões pela ausência de quórum, né, pela ausência de quórum. Então, eu tenho a impressão de que existem outras formas de tentar buscar, e acredito que tenham sido feitas, mas ainda assim, subo essa tribuna hoje para justificar meu voto contrário a essa redução de 6 cadeiras num conselho tão importante como é o Conselho Municipal de Juventude aqui de Criciúma, e que tem que ser cada dia mais incentivado. E entendo que reduzir cadeiras é um retrocesso no que diz respeito à participação popular. Obrigada. O projeto continua em discussão. Não havendo... Com a palavra, a vereadora Juscelia Vargas. Pois é, fazer baixinha, né? Então, presidente, vereadores e vereadoras, eu li um pouco esses projetos agora no final de semana, que chegaram até mim, e confesso que essa da questão da redução do número de conselheiros do Conselho da Juventude me causou um estranhamento. Porque nós temos, eu acho que o controle social é uma conquista da sociedade. O controle social, a participação popular, ela é uma conquista. Então eu acredito que não seja a redução de membros, mas talvez está faltando alguma coisa para que a gente possa chamar a atenção das entidades para participação de um conselho. Por que será que um Conselho Municipal da Juventude não atrai as entidades a participar, com tantos problemas que tem a nossa juventude? Se vocês forem dialogar com as famílias, cada família tem uma dificuldade imensa na sua juventude, na questão do primeiro emprego,
A questão dos estágios que são remunerados, as dificuldades que tem nos estágios, não sei se vocês têm acompanhado, mas como eu estou na presidência do sindicato e converso muito com estagiários, mais estagiários da rede municipal de Criciúma, e a gente conversa, acho que a vereadora Roseli também tem conversado muito com essa juventude. Então, eu acho que falta muito a gente ouvir e levar às entidades a necessidade de discutir como está a juventude da nossa cidade. Gente, o vereador Jefferson sabe do que eu estou falando, da nossa juventude em relação à questão do tráfico de drogas, a questão de uma série de questões que nós temos na nossa cidade, de fazer política para a nossa juventude. E o Conselho da Juventude na cidade, ele é extremamente importante para observar a questão do dinheiro público, da política pública e quais são as políticas, quais são os projetos que o município tem em relação ao primeiro emprego, em relação aos cuidados com a nossa juventude, na questão dos estágios. Muitos jovens, às vezes, abandonam os estágios, por quê? Com necessidades inúmeras das famílias. Eu não acho que seja reduzindo o número de participantes do controle social que nós vamos dar respostas à nossa juventude da cidade. Acho que muito pelo contrário. A gente precisa, vereador Nicolas, dialogar. Por que essa casa, como você mesmo disse, não participava do Conselho da Juventude quando era chamada? Por que será? O que falta? Não tem problema da juventude na nossa cidade, está tudo resolvido, os nossos jovens estão todos empregados, todos estudando. Vocês peguem os dados da nossa juventude em relação ao ensino médio. A política de ensino médio na nossa cidade é preciso ter um olhar muito importante. Os nossos jovens abandonam o ensino médio, na sua grande maioria, vocês olham, dão uma conversada nas nossas escolas de ensino médio. Como eram, quantos alunos tinham por turma e quantos tem hoje? E não é porque a nossa juventude está toda ela formada no ensino médio, todos eles têm o ensino médio completo. Não é. É porque eles abandonaram o ensino médio por N motivos. O maior deles é porque alguns tiveram que trabalhar para ajudar no sustento das suas famílias. Então, o Conselho da Juventude nessa cidade, ele é de extrema importância. E se não está sendo dado o devido respeito, a devida importância, cabe também a esta casa dialogar com as entidades para que se façam presente num conselho igual a este e não reduzindo as cadeiras, porque não tem quem queira participar. Isso me causa estranhamento e, por isso, o meu voto é contrário a esse projeto. O projeto continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, o projeto está em votação. Lembrando que no artigo 173 do Regimento Interno, o presidente não vota nesse projeto. Vereador Antônio Manuel, como vota? Favorável. A favor, vereadora Giovana Zanetti. A favor, vereadora Giovana Mondardo. Contra, vereador Jair Alexandre. A favor, vereador Paulo Ferrarese. A favor, vereador Juarez Jesus. Contra, vereadora Juscelia Vargas. Contra, vereador Jefferson Monteiro. A favor, vereador Júlio Kaminski. Contra, vereador Manuel Rosenck. Vereador Manuel? Favor. A favor, vereador Márcio Darós. A favor, vereador Miguel Pierini. A favor, vereador Nicola. A favor, vereador Abadias. A favor, vereadora Roseli. A favor, vereador Salésio Lima. A favor. O projeto foi aprovado com 12 votos favoráveis e 4 contrários. Em única discussão e votação, o projeto de lei do Poder Executivo número PE 01821, encaminhado pelo prefeito municipal, que autoriza o Poder Executivo a conceder o direito real de uso a título oneroso de área que especifica a Associação de Moradores do bairro Santo Antônio. A Comissão de Constituição e Justiça opinou pela legalidade e constitucionalidade. As comissões de Obras, de Educação e de Fiscalização opinaram pela aprovação, deliberando ao plenário. Em discussão o projeto. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Novamente, regimento interno, PE, presidente não vota. Como vota o vereador Antônio Manuel? Favorável. A favor, vereadora Giovana Zanetti. A favor, vereadora Giovana Mondardo. A favor, vereador Jair. A favor, vereador Paulo Ferrarese. A favor, vereador Juarez Jesus. A favor, vereadora Juscelia Vargas. A favor, vereador Jefferson Monteiro. A favor, vereador Júlio Kaminski.
A favor, vereador Manuel Hussein. A favor. A favor, vereador Márcio Darós. A favor, vereador Miguel Pierini. A favor, vereador Nicola. A favor, vereador Abadias. A favor, vereadora Roseli. A favor, vereador Salésio. A favor. O projeto foi aprovado por unanimidade. Em única discussão e votação, o projeto de lei do Poder Executivo, PL 003, de autoria do vereador Juarez Jesus, que dispõe sobre a divulgação de informação referente à aplicação de recursos derivados de multas de trânsito aplicados ao município. A Comissão de Justiça e Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade. As comissões de obra, de educação e de fiscalização opinaram pela aprovação, deliberando ao plenário. Em discussão o projeto. Com a palavra, vai discutir? Com a palavra, vereador Juarez Jesus. Podia ir no banheiro também, né? Um aviso. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores e público que nos assiste através das redes sociais. O projeto de lei dispõe sobre a divulgação de informações referente à aplicação de recursos derivados de multas de trânsito aplicadas no município de Criciúma. Sabe-se que a sociedade só poderá controlar os atos administrativos se esses forem devidamente publicizados, sendo impossível efetivar essa garantia em relação a atos praticados de forma alheia ao conhecimento popular. Nesse sentido, configura-se a garantia do exercício da cidadania. O objetivo do projeto de lei em tela, portanto, concretiza o princípio da publicidade, previsto no artigo 37, caput da Constituição da República Federativa do Brasil, reprisado pelo artigo 16 da Constituição Estadual de Santa Catarina, que representa o dever administrativo de manter plena transparência em seus comportamentos. Logo, fica assegurada anualmente na página principal do site da Prefeitura Municipal de Criciúma a divulgação de demonstrativos de arrecadação e destinação dos recursos decorrentes de multa de trânsitos aplicados no município. Os demonstrativos deverão conter pelo menos as seguintes informações: número total de multas de trânsito aplicadas mensalmente, detalhada pelo tipo de infração cometida. Valor total arrecadado mensalmente com multas de trânsito. E 3, a quem foram destinados os recursos arrecadados e quanto cada um aplicou em educação e fiscalização de trânsito, sinalização, engenharia de tráfego, de campo e outros. Tudo conforme prevê a resolução do CONTRAN, número 638, de 30 de novembro de 2016, que dispõe sobre as formas de aplicação das receitas arrecadadas com a cobrança de multas de trânsito. Finalmente, e não menos importante, impende destacar que o portal da transparência do município de Criciúma foi avaliado com o mais transparente de Santa Catarina, o segundo do sul do país e a 9ª posição em todo o Brasil, sendo que o mencionado projeto de lei nasce no intuito de somar no quesito transparência. Eu gostaria, na verdade, o nosso papel, vereadora, é realmente fazer isso, fiscalizar se o portal realmente está sendo transparente e trabalhar em cima disso, né? Então essa foi a proposta, né, desse projeto, e eu gostaria, né, de pedir aos colegas vereadores o voto para aprovação desse projeto, para que realmente, se esse nosso portal está transparente, pelo que apontou aqui 99,5, né, foi a nota, quem sabe a gente vai estar colaborando aí que possa subir, né? Quem sabe aí futuramente a gente consiga tirar um 10. É isso aí, presidente. Muito obrigado e conto com o voto de cada vereador.
Muito bem, o projeto continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, o projeto está em votação. Lembrando que no PL a presidência não vota. Regimento interno 173. Como vota o vereador Antônio Manuel? Favorável. A favor, como vota a vereadora Giovana Zanetti? A favor, como vota a vereadora Giovana Mondardo? A favor, como vota o vereador Jair? A favor, como vota o vereador Paulo Ferrarese? A favor, como vota o vereador Juarez de Jesus? A favor, como vota a vereadora Juscelia Vargas? A favor, como vota o vereador Jefferson Monteiro? A favor, como vota o vereador Júlio Kaminsky? A favor, como vota o vereador Manuel Rosenck? Favorável. A favor, como vota o vereador Márcio Darós? A favor, como vota o Miguel Perini? A favor, como vota o vereador Nicola? A favor, como vota o vereador Obadias? A favor, como vota a vereadora Roseli? A favor, como vota o vereador Salésio Lima? A favor. O projeto foi aprovado por unanimidade. Em única discussão e votação, o projeto de lei do Poder Legislativo, PL 00421, de autoria do vereador Juarez Jesus, que acrescenta o parágrafo único do artigo 1º da lei número 6.932, de 26 de julho de 2017, que determina que os estabelecimentos públicos e privados do município de Criciúma insiram nas placas de atendimento prioritário o símbolo mundial do autismo. A Comissão de Justiça e Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade. As comissões de Obras, Educação e de Fiscalização opinaram pela aprovação, deliberando ao plenário. Em discussão o projeto. Com a palavra o vereador Juarez Jesus. Senhor presidente, colegas vereadores, público que nos assiste através das redes sociais, esse projeto de lei, ele surgiu de um pedido da Elaine e da Sheila, do grupo GAICRI, vereador Salésio Lima, devido à situação que eles passam de constrangimento nos estacionamentos públicos e estacionamentos privados da nossa cidade. O projeto de lei que acrescenta o parágrafo único ao artigo da Lei 6932, de 26 de julho de 2017, que determina que os estabelecimentos públicos e privados do município de Criciúma insiram nas placas de atendimentos prioritário o símbolo mundial do autismo. Tal medida visa determinar que nas placas indicativas de vagas preferenciais reservadas às pessoas com deficiências dos estacionamentos, dos estabelecimentos previstos no caput deste artigo, bem como nos públicos rotativos previsto na Lei 5.660/2010, sejam também inseridos o símbolo mundial da conscientização do transtorno do espectro autista. Recentemente, nós fizemos uma audiência pública e foi falado aqui sobre números, estatísticas do crescimento que tem acontecido, em todo o mundo, tem crescido muito os números, então é importante realmente a gente ter esse olhar. O presente projeto de lei insere-se, portanto, nesse contexto de melhorar a vida das pessoas e de aumentar a conscientização da população para a existência dessa condição, especificamente no aspecto do trânsito. Mediante nossa proposta, a sinalização de vagas de estacionamento para deficientes deverá incluir o símbolo mundial da conscientização do transtorno do espectro autista. A medida diminuirá constrangimentos e agressões verbais pelo que passam condutores e veículos que transportam autistas, mormente seus familiares e entes mais queridos quando estes se utilizam de vagas para deficientes. A socialização de pessoas com qualquer tipo de deficiência, inclusive o autismo, passa também pelo pleno exercício da liberdade de ir e vir. Eu coletei alguns depoimentos de alguns pais que em alguns momentos se deparam com situações constrangedoras, do tipo, para na vaga do estacionamento e vem um cidadão e começa a buzinar, vereador Márcio, acusando ou julgando aquela pessoa, tipo, mas ela não está carregando uma pessoa portadora de deficiência, porque ela olha para a placa
ela vê a cadeirinha, ela vê aquele símbolo do cadeirante, ela acha que a pessoa que saiu com ela ali não é uma pessoa, não é um autista, ou não é alguém que realmente precise, né, não é alguém que realmente tenha a necessidade de estar naquela vaga, né? Então eles passam por essas situações. E para evitar esse tipo de constrangimento, a gente veio através dessa lei pedir para que coloque nas placas o símbolo do autismo. E era isso, senhor presidente. Gostaria de contar com a sensibilidade, né, dos nobres vereadores para a aprovação desse projeto. Muito obrigado. Muito bem, o projeto continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, está em votação. Lembrando novamente, PL, a presidência não vota, regimento interno, artigo 173. Vereador Antônio Manuel. Favorável. A favor, vereadora Giovana Zanetti. A favor, vereadora Giovana Mondardo. A favor, vereador Jair. A favor, vereador Paulo Ferrarese. A favor, vereador Juarez Jesus. A favor, vereadora Juscelia Vargas. A favor, vereador Jefferson Monteiro. A favor, vereador Júlio Kaminsky. A favor, vereador Manuel Rossenki. Favorável. A favor, vereador Márcio Darós. A favor, vereador Miguel Perini. A favor, vereador Nicola. A favor, vereadora Abadias. A favor, vereadora Roseli. A favor, vereador Cerais Lima. A favor. O projeto foi aprovado por unanimidade. Em segunda discussão e votação, o projeto de lei complementar do Poder Executivo número PLC PE 010/21, de autoria do prefeito municipal, que dá nova redação ao artigo 169 e cria os artigos 169A, 169B, da Lei Complementar número 95, de 28 de dezembro de 2012, Plano Diretor Participativo. O referido projeto trata da liberação de empreendimentos imobiliários verticais diferenciados em determinadas áreas/zonas. A Comissão de Constituição e Justiça opinou pela legalidade e constitucionalidade. As comissões de obra, de educação e fiscalização opinaram pela deliberação, encaminhando ao plenário com sua aprovação. O projeto foi aprovado em primeira discussão e votação na sessão ordinária realizada no dia 29/3/2021. Em discussão o projeto. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Com voto, vereador Antônio Manuel. Favorável. A favor, vereadora Leu, favorável. Vereadora Giovana Zanetti. A favor, vereadora Giovana Mondardo. A favor, vereador Jair. A favor, vereador Paulo. A favor, vereador Juarez de Jesus. A favor, vereadora Juscelia. A favor, vereador Jefferson. A favor, vereador Júlio Kaminsky. A favor, vereador Manuel Rossenki. Favorável. A favor, vereador Márcio Darós. A favor, vereador Miguel Perini. A favor, vereador Nicola. A favor, vereador Abadias. A favor, vereadora Roseli. A favor, vereador Cerais Lima. A favor. O projeto foi aprovado por unanimidade. Em primeira discussão e votação, o projeto de lei complementar do Poder Executivo PLC-PE 008/21, de autoria do prefeito municipal, que revoga e altera os dispositivos da lei complementar número 287, de 27 de setembro de 2018, e da lei complementar número 305, de 20 de dezembro de 2018, e da outras providências. Trata-se de alterações realizadas à isenção de impostos. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade, apresentando duas emendas. As comissões de obras, de educação e de fiscalização opinaram pela aprovação do projeto e das emendas, encaminhando para a deliberação em plenário. Tendo em vista a retirada em plenário da emenda 001, solicito ao senhor secretário que faça a leitura da emenda 002/2021. Modificação à redação do artigo 3º do projeto de lei PLC EXE número 8/2021, que passa a ter a seguinte redação: artigo 3º do inciso 8 do artigo 8º da Lei Complementar número 305, de 20 de dezembro de 2018, passa a vigorar com a seguinte redação: artigo 8º, inciso 8, as atividades de baixo risco. Sala das Comissões Permanente, 1º de março de 2021. Em discussão, a emenda 002/2021. Não havendo quem queira discutir a emenda, ela está em votação. Como vota o vereador Antônio Manuel.
Favorável. A favor, vereadora Leuda Silveira, a favor. Vereadora Giovana Zanetti. A favor, vereadora Giovana Mondardo. A favor, vereador Jair. A favor, vereador Paulo. A favor, vereador Juarez Jesus. A favor, vereadora Juscelia. A favor, vereador Jefferson. A favor, vereador Júlio Kaminski. A favor, vereador Manuel Rosenck. Favorável. A favor, vereador Márcio. A favor, vereador Miguel. A favor, vereador Nicola. A favor, vereador Abadias. A favor. A favor, vereador Roseli. A favor, vereador Celésio Lima. A favor. A emenda foi aprovada por unanimidade. Em discussão o projeto com a emenda. Vai discutir? Com a palavra, o vereador Jefferson Monteiro. Seria bom os vereadores que fossem discutir a matéria que solicitassem a presidência para não passar batido aí, de repente. Pode querer ir no banheiro, em algum lugar, e passa batido aí, né? Obrigado, excelência. Senhores vereadores, eu apenas gostaria de fazer um registro nessa questão COSIP dos móveis encravados, dos imóveis. Este vereador não vai se abster, não vai deixar de manifestar o seu voto, mas eu quero fazer esse registro porque é importante até para que tenhamos olhos para o futuro essa questão. Todos lembram da TIP, da inconstitucionalidade, na emenda número 39, a inserção do artigo 149, que permitiu aos municípios a instituição da COSIP, né, da Contribuição sobre Serviços de Iluminação Pública. E me preocupa ainda, analisando o Código Tributário Municipal, que nós ainda tenhamos como fato gerador do tributo o consumo de energia associado apenas a atestado. Nós perdemos a oportunidade, presidente, de ter uma discussão mais ampla sobre esse tema, na medida em que eu entendo que a COSIP ela deve ser paga não apenas por essas condições. Acho que a qualidade do serviço colocado à disposição do nosso contribuinte deve ser discutida. Há meios e há mecanismos, e Balneário Camboriú é modelo disso, quando cobrava apenas pelo consumo de energia elétrica, onde a sua arrecadação era extremamente baixa, e implantou um sistema extremamente inovador e que colocou como parâmetros o tipo de iluminação colocada à disposição do contribuinte. Na rua. Porque é impossível que você pague, através do consumo de energia elétrica, você que tem uma iluminação com 300 watts vapor de sódio, né, você pague menos do que aquele que tem uma iluminação precária, aquela que não tem uma iluminação de melhor qualidade. É óbvio que os esforços do município no sentido de melhorar o sistema ficaram bastante evidentes, né? Ainda há o que melhorar, mas eu acho que a gente perde a oportunidade de discutir. E eu quero apenas alertar os senhores que desde 2009 tramita na Justiça Federal, em sede já em nível superior, em segundo grau, uma ação civil pública proposta pelo Ministério Público Federal que propõe a proibição da cobrança da COSIP na fatura de energia elétrica. Então é importante que a gente tenha, apenas a título de contribuição eu faço isso, viu, presidente? A gente tenha em mente essa questão, porque futuramente, talvez nós tenhamos algum problema, porque não sei se vocês sabem, no pagamento da fatura de energia, o município não tem o real controle sobre quem está pagando e quem não está pagando. Porque você não mede pela unidade, pelo registro da unidade imobiliária, e sim pelo registro da unidade consumidora. E quando o sujeito não paga, você não tem esse retorno. Quando ele desliga o medidor de energia, você não tem esse retorno. Então, o município, às vezes, deixa de arrecadar mais por não ter esse controle, porque cai tudo no bolo da concessionária ou da permissionária. Então, apenas esse registro é só uma contribuição. Obrigado, excelência. O projeto continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Como vota o vereador Antônio Manuel? Favorável. A favor, vereador Arleu. A favor, vereadora Giovana Zanetti. A favor, vereadora Giovana Mondardo. A favor, vereador Jair. A favor, vereador Paulo Ferrarese. A favor, vereador Juarez Jesus. A favor, vereadora Juscelia Vargas. A favor, vereador Jefferson Monteiro. A favor, vereador Júlio Kaminski. A favor, vereador Manuel Rosenck.
Favorável. A favor, vereador Márcio Darós. A favor, vereador Miguel Perini. A favor, vereador Nicola. A favor, vereador Obadias. A favor, vereadora Roseli. A favor, vereador Salés Lima. A favor. O projeto foi aprovado por unanimidade. Em primeira discussão e votação, o projeto de lei complementar do Poder Executivo PLC-PE 01221, de autoria do prefeito municipal, que corrige o zoneamento do solo nas áreas que especifica e dá outras providências. Resolução 353/2020, aprovada pelo CDM, Conselho de Desenvolvimento Municipal. O referido projeto trata-se da correção de zoneamento de 2 trechos do anel viário. A Comissão de Constituição e Justiça opinou pela legalidade e constitucionalidade. As comissões de Obra, Educação e de Fiscalização opinaram pela aprovação para deliberação em plenário. Em discussão o projeto. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Como vota o vereador Antônio Manuel? Favorável. Favor, vereadora Leu, favorável. Vereadora Giovana Mondardo. Vereadora Giovana Zanetti, favorável. Vereador Jair, favor. Vereador Paulo, favor. A favor, vereador Juarez Jesus. A favor, vereadora Juscelia Vargas. A favor, vereador Jefferson Monteiro. A favor, vereador Júlio Kaminski. A favor, vereador Manuel Rosenck. A favor. A favor, vereador Márcio Darós. A favor, vereador Miguel Perini. A favor, vereador Nicola. A favor, vereador Obadias. A favor, vereadora Roseli. A favor, vereador Salés Lima. A favor. O projeto foi aprovado por unanimidade. Em primeira discussão e votação, projeto de lei complementar do Poder Executivo PLC-PE 01321, de autoria do prefeito municipal, que corrige o zoneamento do solo nas áreas que especifica e dá outras providências. Resolução 358/2020, aprovada pelo CDM. O referido projeto trata da correção de zoneamento no bairro Dembosque. A Comissão de Constituição e Justiça opinou pela legalidade e constitucionalidade. As comissões de Obras, de Educação e Fiscalização opinaram pela aprovação para deliberação em plenário. Em discussão o projeto. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Com o voto do vereador Antônio Manuel. Favorável. Favor, vereadora Leu, favorável. Vereadora Giovana Zanetti. A favor, vereadora Giovana Mondardo. A favor, vereador Jair. A favor, vereador Paulo. A favor, vereador Juarez Jesus. A favor, vereadora Juscelia Vargas. A favor, vereador Jefferson Monteiro. A favor, vereador Júlio Kaminski. A favor, vereador Manuel Rosenck. Favorável. A favor, vereador Márcio Darós. A favor, vereador Miguel Pequerini. A favor, vereador Nicola Martins. A favor, vereador Obadias. A favor, vereadora Roseli. A favor, vereador Salésio Lima. A favor. O projeto foi aprovado por unanimidade. Terminada a ordem do dia, não havendo mais nada a tratar, encerramos os trabalhos da presente sessão, convocando os senhores vereadores para a próxima, no dia 6 de abril, terça-feira, em horário regimental. Uma boa noite, uma boa semana a todos.